A história dos samurais. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Por volta do século X, no extremo oriente do mundo, precisamente no Japão, nascia uma classe de homens e mulheres guerreiros que lutavam com lealdade, servindo ao seu imperador. Eles eram os samurais. Samurai significa aqueles que servem. Eles surgiram por volta do século X e perduraram até o século XIX. Os samurais usavam um código próprio de conduta, lealdade, habilidades, chamado Bushido. Esse código era respeitado em todo o Japão. Uma das armas que mais caracteriza as habilidades dos samurais era a katana, uma lança fina e super afiada. Diziam que ela era a extensão dos braços do samurai e eles não podiam deixá-la em nenhum lugar. Mas eles tinham habilidade com várias outras armas, como a faca e também como os nossos indígenas com as zarabatanas. Eles também sabiam manusear lanças e passavam grande parte do seu dia com um dos olhos vendados para se acostumarem a agirem no escuro caso fosse necessário. Eles usavam uma vestimenta distinta, uma armadura de couro e metal chamada Yoroi. Em cima dessa armadura eles usavam uma espécie de manto chamado Hakama. Cada um tinha o seu, que mostrava quem ele era, de onde ele vinha e qual era a sua classe social. Eles também eram escribas, tinham grande domínio na caligrafia, na arquitetura, cuidavam do bem-estar físico e do bem-estar espiritual. As tatuagens dos samurais também eram um capítulo à parte. Todas elas tinham um significado, uma história. Além das habilidades marciais, eles carregavam no corpo verdadeiras obras de arte. As irezumis, como eram chamadas, carregavam tradições ancestrais. Os samurais também viveram o período feudal, assim como a Idade Média. Seus senhores feudais chamavam-se daimyos, e a eles eram devotos e davam a própria vida pela vida do seu senhor. Caso um samurai cometesse algum erro, não era incomum eles cometerem o harakiri, ou seja, o suicídio. Um samurai não podia ser envergonhado publicamente de forma alguma. O samurai não podia ser capturado. Nesse ato, ele abriu o próprio abdômen com uma faca afiada e sempre tinha um outro samurai ao lado para, caso algo desse errado, fizesse o golpe de misericórdia. Um samurai também não podia morrer de costas para o seu inimigo. Ele devia estar olho a olho com quem o assassinava. Mas houve muitas batalhas sangrentas durante esses séculos entre os samurais, clãs rivais que entravam em guerras entre si. Com a chegada do período Edo, onde a família Shogun liderou o Japão, a classe foi extinta e aos poucos foram tornando-se aristocratas. O final do século XIX marcou o fim da era dos samurais, mas esses perduram na história mundial, deixando um legado de livros, filmes, histórias e, hoje em dia, games. Os samurais não eram simplesmente guerreiros de força, eles eram um exemplo de conduta a ser seguido e busca de evolução espiritual.